Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos base para a mensagem de hoje. O nosso primeiro texto encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 28, nós vamos ler também 29. E na sequência, o nosso segundo texto base para essa mensagem vai ser a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 até o 18. Nós vamos ler na NVT, João capítulo 19, verso 28 e 29, que diz: Jesus sabia que a sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. O nosso segundo texto desta noite encontra-se em Hebreus, capítulo 2, do verso 14 até o verso 18, que diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Amém? Queridos, nós chegamos então à quinta mensagem da nossa série, que compõe a nossa campanha 40 dias de presença, uma jornada rumo à presença de Deus. E como você já sabe, essa campanha e essa série é baseada no livro do pastor Steven Furtick, o livro O Milagre das 7 Milhas, em que nessa série de 7 mensagens nós expomos as 7 últimas frases de Jesus quando ele estava na cruz. E hoje nós chegamos à quinta mensagem, e sob o tema experimentando a presença em meio à dor, eu gostaria nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo e com a graça de Deus, tratar de um assunto muito comum na vida de qualquer ser humano: a dor e o sofrimento. E este assunto envolve a forma como lidamos com as tribulações, com as dificuldades, com as frustrações, com os planos, com as perdas, com os nossos projetos versus a vontade de Deus. Mas antes disso, queridos, eu gostaria de investir um pouco de tempo falando sobre a presença de Deus. Recentemente nós fizemos um retiro de pastores, homens. Nós fomos para Campo Alegre, ficamos lá 2 dias, sendo ministrados e buscando um pouco mais de Deus, buscando um pouco mais de profundidade. E numa das nossas conversas, me perguntaram qual era o meu sonho. Qual era o meu sonho para esta igreja? E eu disse que o meu sonho para essa igreja, a começar por mim, é que nós passemos a viver a profundidade do Evangelho de Cristo. Que nós passemos a sentir a presença de Deus de uma maneira profunda.
Queridos, presença de Deus não é arrepio. Presença de Deus não é a lágrima que rola no teu rosto, isso é uma manifestação. Não é a lágrima que rola no teu rosto durante o louvor. Presença de Deus não é vir ao culto no domingo à noite. Presença de Deus é mais do que isso. Presença de Deus é relacionamento, é profundidade, é estar com Ele todos os dias. E por isso nessa noite eu preciso te perguntar: o que é a presença de Deus para você? O que é a presença de Deus para você? E eu quero que você reflita junto comigo nessa noite. Você já sentiu a presença de Deus de verdade? Você já teve uma experiência com Deus de verdade? Ou você o conhece apenas de ouvir falar? Apenas dos testemunhos? No seu GP as pessoas trazem relatos fantásticos a respeito do relacionamento e da experiência que eles têm com Deus, mas você ainda não chegou perto disso. E aí eu tenho uma pergunta ainda mais forte para você. Você já sentiu a presença de Deus no caos, na dor, na tribulação? Nessa noite, se você ainda não conseguiu responder nenhuma dessas perguntas que eu fiz, nessa noite você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Ciente de que a presença de Deus é mais do que um culto à noite, mas sim uma experiência com Ele. Viver uma vida de experiência com Ele. A campanha 40 dias de presença é para te impulsionar, para que dali para frente você caminhe, você viva o extraordinário de Deus, para que você pare de viver um evangelho superficial, uma vida superficial com Deus, de vir à igreja quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, no sábado, no Hub ou no Energy, e pronto. A semana passa e as coisas acontecem e nada muda, e você não sente uma experiência profunda com Deus. Quando Jesus diz: tenho sede, após todo o sofrimento causado em todo o trajeto da via dolorosa, e se você esteve aqui quando eu ministrei Tetelestai, está consumado, você acompanhou junto comigo o sofrimento de Jesus, inclusive alguns instrumentos que foram usados para flagelar Jesus. Você deve lembrar naquela mensagem que nós abordamos e nós expomos alguns aspectos fundamentais de como estava o estado físico e emocional de Jesus naquele momento. E quando ele diz: tenho sede, após passar por todo esse trajeto da via dolorosa, ele exprime um momento de intensa aflição e sofrimento, mais humano impossível, quando ele diz: tenho sede. Uma necessidade física básica de todos nós. Jesus, 100% humano, exprime naquele momento de intensa aflição e sofrimento a sua dor. Queridos, é fato e é bíblico que nós cristãos não estaremos ilesos às tribulações e às dificuldades da vida. Muito pelo contrário, o próprio Jesus trata disso lá em João capítulo 16, verso 33, quando ele diz: eu lhes falei tudo isso para que em mim tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Logicamente que o contexto desse versículo se referia à anunciação de sua morte. Jesus falava sobre isso com os seus discípulos e os alertava e os informava que eles estariam expostos, e é isso mesmo, estariam expostos a todas as dificuldades e tribulações, o que Jesus chama de aflições. Fui buscar entender um pouco mais o que Jesus estava dizendo com esse termo, principalmente considerando o contexto dessas palavras, e encontrei então que esse termo refere-se a dores, agonias, torturas, angústias, ansiedades, martírios, tormentos e tribulações.
trata-se de um substantivo feminino tão simples, mas que carrega um significado tão pesado. Esse termo também define algo que é causado pelo desgosto, pela tristeza, ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Era disso tudo que Jesus estava falando. Mas há certos especialistas em sofrimento, aqueles que de forma precipitada julgam toda a situação e logo acham causas específicas para o sofrimento do outro, e logo já dizem: isso aí é retribuição divina, isso certamente é coisa do diabo, isso certamente é falta de Deus, isso certamente é falta de oração, é porque os seus pais fizeram isso ou fizeram aquilo. E isso me lembra lá dos discípulos em João capítulo 9, versículos 2 e 3, quando chega um cego de nascença diante de Jesus, e os discípulos já o perguntam e dizem: Senhor, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego assim? Veja que para os discípulos havia uma causa específica para o sofrimento daquele cego, ou um pecado específico. Você está passando por isso é porque você está colhendo o que você plantou, você pecou, alguma coisa aconteceu. Não, necessariamente não quer dizer nada disso. Jesus surpreendentemente responde: nem ele e nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Ou seja, as tribulações e as aflições têm ensinamentos a nos trazer, mas o final disso é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para que o poder de Deus se manifeste através de nós, é necessário que nós passemos pelo processo. Com esse fato nós aprendemos então que não é o nosso papel nos colocarmos no lugar de Deus, como oniscientes em causa do sofrimento humano. Deus tem um propósito na vida de cada um. Há tribulações que eu passo e você não suportaria passar. Há tribulações que você passa que eu não suportaria passar. Deus tem um propósito definido para a vida de cada um de nós. E Ele não nos dá uma cruz que nós não possamos carregar. Bom, queridos, dada essa introdução, vamos à aplicação da mensagem de hoje. Experimentando a presença em meio à dor. Como é que nós experimentamos a presença do Pai em meio à dor? É quando nós buscamos o propósito de Deus naquilo que nós estamos vivendo. O pastor Steve, no livro O Milagre das 7 Milhas, ele chama essa frase de Jesus, essa quinta frase de Jesus: tenho sede, de palavra de aflição. Voltemos ao texto. João capítulo 19, versos 28 e 29 diz: Jesus sabia que sua missão havia terminado. Pode colocar na tela para mim, por favor? Obrigado. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras, repita comigo: Escrituras. Escrituras. Disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, repita comigo: vinagre. De modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Jesus sabia que a sede que sentia cumpriria uma das profecias acerca do Messias. Ele sabia disso. E João,
Quando fala no verso 28, Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as Escrituras, por isso que eu pedi para você repetir, ele estava fazendo menção a Salmo 69, verso 21, que diz: em vez disso, põem veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar a minha sede. João fazia menção a esse texto. É impressionante, irmãos, entendermos que a cruz foi algo que Jesus escolheu. Ele entendia muito bem o que Deus estava fazendo, ou seja, noção de propósito. Nós experimentamos da presença do Pai em meio à dor, quando nós buscamos o propósito de Deus naquilo que nós estamos vivendo. Jesus entendia o que Deus estava fazendo através da sua dor. Queridos, a morte que Jesus morreu, nenhum de nós teríamos condição de morrer. A dor que Jesus suportou, nenhum de nós teríamos condição de suportar. Foi por mim, foi por você, foi por um propósito de plano de salvação que Ele se entregou. As tribulações e as aflições precisam gerar um propósito, elas têm um propósito. Analisemos o que diz o texto de Romanos 5, especialmente nos versos 3, 4 e 5. Coloca para mim o texto de Romanos, capítulo 5, verso 3, 4 e 5, em que Paulo trata das aflições da vida pela perspectiva de um processo, sim, de um processo. Vamos ao texto. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Primeiro item do processo: as tribulações geram perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. As tribulações e as dificuldades da vida geram uma perseverança. É necessário perseverar. Sabe o que é um cristão que persevera? Ele até cai, mas ele se levanta. Ele até sofre, mas ele supera e não desiste. Isso é perseverança. É não parar no caminho, é saber que as dificuldades vão vir, é saber que as dificuldades vão acontecer, que as aflições, que a dor e o sofrimento é inevitável, mas nós não desistimos. Isso é perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado. Aquele que tem o caráter aprovado, ele confia em Deus, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e a confiança plena no soberano, de que Ele há de arrumar um jeito e uma resposta para todas as coisas. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Queridos, a esperança é a força motriz de qualquer ser humano. Não é possível viver sem esperança. Um homem ou uma mulher que deixou de esperançar, ele deixou de viver. As pessoas que se suicidam é porque não há mais esperança. As pessoas que tiram sua própria vida é porque perderam a esperança, perderam a vontade de viver, a vontade de sonhar. E nós vivemos a esperança da glória. Nós não somos daqui, amém? Nós esperamos que um dia Ele vai voltar e nós viveremos com Ele. Nós vivemos a nossa vida cristã esperançando nele. Então a perseverança que gera o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E é por isso que nós caminhamos, porque nós caminhamos em esperança. E essa fé e esperança desencadeia as promessas de Deus em nós, revela o poder de Deus,
transforma os sonhos em realidade e dá força e poder para suportarmos os tempos difíceis. Queridos, entendam, Deus está agindo em nós e através de nós, em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Precisamos entender então o que Deus está nos ensinando e dizendo através dessas dificuldades e dessas tribulações. O que é que você tem enfrentado? O que é que você tem passado? Qual tem sido o teu momento de intensa aflição e sofrimento? O que será que Deus está querendo nos ensinar com isso? Será que Ele está querendo ensinar sobre fé, para que a gente se posicione em algum momento futuro? Será que Ele quer nos ensinar sobre caráter e perseverança? Ou será que Ele quer nos ensinar sobre compaixão com os que sofrem? O que será que Deus quer nos ensinar com esse momento que você está passando? Há um propósito de Deus no sofrimento. Lembro-me quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos de idade. Era um dia de manhã. Morávamos numa casa pequena, velha, de madeira, de aluguel. Meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova e eu. Lembro-me daquele dia de manhã, meu pai ter saído cedo. Eu vi ele saindo, mas não falei com ele. Eu levantei, minha irmã estava dormindo e minha mãe estava na cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, eu vi ela chorando. E eu perguntei: mãe, o que aconteceu? Cadê o pai? Eu vi que ele saiu rápido. Ela disse: o teu pai foi procurar emprego, porque as coisas não estão fáceis. E ela estava chorando. E eu vi ela acendendo um fogareirinho pequeno assim, no chão, porque não tinha gás no fogão. Ela colocou a água, colocou o açúcar e ela pegou um potinho daqueles de pó de canela, similar a um potinho de pimenta do reino. Ela olhou para mim e disse: olha, isso aqui está até vencido, mas é o que nós temos para hoje. E aquele chá de canela vencido nunca saiu da minha memória. Aquele chá de canela vencido foi uma das maiores lições que Deus já me deu. E quando eu vi, e meu pai não trabalhava pouco, estava tempos difíceis, estava desempregado e ele trabalhava muito. E quando eu vi aquela situação e a minha mãe chorando, aquela cena nunca saiu da minha memória. E Deus me ensinou naquele dia muito sobre gratidão. E hoje, quando eu olho para os meus pais e para tudo que Deus fez em nós e através de nós, eu só consigo olhar para trás e dizer: obrigado por tudo, Deus. Quando eu tinha meus 11, 12, 13 anos, e eu falava para as pessoas que eu queria fazer uma faculdade, e aquele menino todo sonhador, mas as pessoas olhavam e diziam: cara, você é filho de pedreiro, empregada doméstica, esse tipo de gente não estuda, não chega na faculdade nunca. Quando eu comecei a faculdade em 2008, com 17 anos, eu ganhei bolsa de 80% por conta da renda familiar. E eu trabalhava numa padaria, na padaria da minha tia, que ficava no Aventureiro, e eu morava no Jardim Paraíso. Eu pegava minha bicicleta às 6 horas da manhã e saía, ia até a padaria. Trabalhava até às 17 horas, pegava minha bicicletinha, voltava para casa, tomava um banho, me arrumava e ia para a faculdade na Univille. Sou formado em administração. E teve um dia que, indo para a faculdade, chovia muito naquele dia,
E na Avenida Santos Dumont, sentido Univille, um pouco para frente de onde é o CD da 1001 hoje, caiu a corrente da minha bicicleta. Porque, meu irmão, quando é para você passar pela prova, é para você passar pela prova. Não é fácil, não é alívio. Caiu a corrente da bendita da bicicleta. Mas isso já tinha acontecido outras vezes. E eu, habilidoso, então, coloco o guarda-chuva aqui. Arrumando a corrente da bicicleta, passa um bendito caminhão. Usado por Deus. E o meu guarda-chuva voa, não sei aonde, todo despedaçado. Se vocês acham que eu sou magro hoje, vocês tinham que ver. Se eu não tivesse molhado pela chuva, certamente teria voado junto com o guarda-chuva. Abandonei o guarda-chuva para lá, a mão toda cheia de graxa, subi na bicicleta e as lágrimas se misturavam com a chuva que caía. E eu dizia: Deus, por quê? Por que que tem que ser assim? O que que eu fiz para merecer isso? E sabe o que Deus me disse aquele dia? Nada. Eu chegava na faculdade e via os playboyzinhos que ganharam o carro do pai, e chegavam lá e estavam nem aí para o que estava acontecendo ali, sentavam lá e se estudou, estudou, se não estudou, não estudou, e estava tudo certo. E eu voltando para casa, eu perguntava a Deus, por quê? E eu podia ouvir claramente Deus falando: nada. E mais uma vez Deus me ensinou um pouco mais sobre gratidão. Em olhar para as circunstâncias e as dificuldades da vida e saber que Ele estava comigo em todo o tempo. E quando eu olho para trás hoje, eu consigo enxergar que tinha que ser daquele jeito. Era necessário passar por aquilo, porque Deus trabalhava no meu coração, no meu orgulho, na minha personalidade. Deus construía em mim a perseverança. Não desista. Deus construía em mim o caráter aprovado, e Ele fortalecia em mim a esperança que um dia as coisas mudam, e as coisas mudaram, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nem todo sofrimento é eterno, nem toda aflição é eterna. Deus tem um propósito definido para você e para a sua vida. Se você acredita nisso, glorifica Ele nessa noite, adora Ele nessa noite. Há um propósito definido no meio da tribulação. (5 de outubro de 2022) eu chego do trabalho e sou surpreendido, um dia depois do meu aniversário, pela minha esposa no quarto com uma caixinha tão bonitinha em cima da cama, e ela toda feliz. Eu chego e ela diz: abre. E eu abro a caixinha e nela estava escrito: parabéns, você vai ser papai. Nós nos abraçamos, choramos juntos, porque era a resposta de oração. Deus estava cumprindo uma promessa. Dia 7 de novembro de 2022 ainda, eu viajo para Criciúma. Precisava cumprir uma agenda de trabalho que era dia 7, 8 e 9. Mas no dia 7 ela tinha um ultrassom e eu não pude ir. A Fran do Ivanor a acompanhou. Quando eu estava no meio do caminho,
eu recebo a mensagem dela dizendo: amor, o nosso bebê morreu. Eu cheguei onde eu estava, tive que cumprir a agenda daquele dia e não me deixaram voltar no dia 7. Acordei às 5 da manhã e vim para Joinville, e às 4 horas de viagem eu vinha chorando e batendo no volante dizendo: por que, Deus? Por que com a gente? Por que comigo? O que eu fiz? O que nós fizemos de errado? E o dia 8 de novembro foi um dos piores dias da nossa vida, quando ela teve que passar por todo o processo de retirada. Com 7 meses, o nosso bebezinho, que a gente não sabe que nome tinha e nem que sexo tinha. Quando eu voltava nessas 4 horas de viagem, eu dizia: Deus, isso não faz sentido, isso não é justo. Nós nos preparamos para isso e hoje nós temos condição para isso. Por quê? Por quê? Meus queridos, em meio à dor, a pergunta que menos importa é o porquê, mas sim o para quê. Deus está construindo algo através da sua dor e do seu sofrimento. Josi, fica de pé aí, por favor. Vem um pouquinho mais para frente. Glória a Deus. Bem lembrado. Eu disse 7 meses, foram 7 semanas, tá? 7 meses ela está agora, da nossa pequena Catarina, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esses aplausos que vocês deram não glorificam a mim nem a Josi, glorificam o nome do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Ah, pastor, mas eu não sei mais o que fazer, eu já fui no médico A, B ou C, eu já fiz todos os métodos e não tem jeito, eu não sei mais o que fazer, as portas não se abrem, as coisas não se resolvem, esse relacionamento não vai para frente. Eu tenho uma notícia para você: há um tempo certo para todas as coisas, e no tempo certo Ele há de fazer, Ele há de cumprir. A tua dor e o teu sofrimento tem um propósito e um trabalho de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Lembre-se que a sua maior ferida pode ser o seu maior ministério. Deus está construindo algo através do seu sofrimento. Você está entendendo, amém? Experimentamos a presença do Pai em meio à dor quando nós lidamos com a dor a partir das fontes certas. João capítulo 4, versículo 13 e 14. João capítulo 4, versículo 13 e 14, Jesus diz, lá no episódio com a mulher samaritana, naquele encontro icônico, Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. A dor, querido, sempre grita por algo. E muitas vezes as pessoas tentam amenizar e apaziguar a sua dor com coisas que são incapazes de fazer isso.
Tem gente que tenta amenizar a dor no álcool, nas drogas, nas noitadas. Onde é que você tem tentado amenizar a sua dor? Que tipo de analgésico você tem usado para reduzir e amenizar a sua dor? Um relacionamento? É como se tomassem o remédio certo para a doença errada. E aí aceitam qualquer proposta para resolver, entre aspas, a dor. E aí homens entram em relacionamentos e vivem em relacionamentos para tentar reduzir a dor. Mulheres se entregam a homens que não têm nada de Deus e vivem um relacionamento abusivo para tentar amenizar a dor de ser sozinhas. Jovens se entregam às noitadas, à prostituição, ao sexo fácil, às drogas, pensando que isso ameniza a dor. Inclusive há pessoas que aparentemente têm tudo, e você deve conhecer alguma delas, que aparentemente tem tudo, mas quando você olha no fundo dos olhos dessa pessoa, ela não tem absolutamente nada. Há um vazio, uma dor enorme que você consegue enxergar nos olhos dessa pessoa, e esse vazio é exatamente do tamanho de Cristo. Esse vazio que você sente no seu coração é exatamente do tamanho de Cristo. Por isso que eu iniciei a minha fala nessa noite falando sobre experiência, falando sobre presença de forma profunda. Você não vai preencher esse vazio sendo um fã de Cristo. Eu gosto de futebol. Gosto bastante de futebol. Gosto inclusive de jogar futebol. Mas para ser profissional, eu precisaria me dedicar muito, renunciar a muitas coisas. Ter uma rotina exaustiva de exercícios físicos, uma alimentação regrada, me privar de diversas coisas para ter um condicionamento físico profissional. Portanto, gostar de futebol não me faz um profissional, me faz apenas um fã. Gostar de vir à igreja domingo à noite e viver uma vida desregrada ali fora não me faz um cristão, me faz apenas um mero fã de Cristo. Mas nessa noite Deus tem novidade de vida para você. Você tem tentado amenizar a sua dor em fontes erradas, mas nessa noite Deus tem a água da vida para você. E a partir dela você nunca mais terá sede. Porque aquele que passa verdadeiramente pela graça, nunca mais se torna a mesma pessoa. Precisamos entender que há uma fonte inesgotável de satisfação e paz, e ela se chama Jesus. Mesmo em meio à dor, quando nós estamos satisfeitos nele, nós podemos tomar, e nós conseguimos tomar as melhores decisões, e sairemos muito melhores ao final deste processo. No ponto 3, nós experimentamos da presença do Pai em meio à dor quando nós aplicamos a fé em todas as circunstâncias. E se eu perguntasse para você nessa noite, você tem fé? O que você diria? Queridos, entenda que fé não é otimismo. Não é aquele dedo cruzado dizendo vai dar tudo certo.
Fé é muito mais do que isso. Fé é entregar, é confiar, é se jogar, sabendo que Ele vai me suportar em seus braços. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio. Em Isaías 53, versos 4 e 5, Isaías capítulo 53, versos 4 e 5 diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Essa profecia de Isaías fala sobre Jesus e sobre a realidade que vivemos nele. É verdade que nós somos humanos e somos falhos, e vivemos num mundo imperfeito. Se você abre o jornal, se você abre o Instagram, você começa a ver um monte de barbaridade, um monte de coisa que você não acredita que está acontecendo. O mundo está virado num caos. Os valores estão invertidos, as coisas estão invertidas. Aquilo que era certo hoje é errado, aquilo que era errado hoje é certo. Isso significa que as sedes da vida, que as dores da vida são parte da nossa existência terrena, e nenhum de nós está livre delas, como eu já falei. No entanto, queridos, por causa do sacrifício de Cristo, e eu não tenho mérito algum nisso, você não tem mérito algum nisso, é por conta do sacrifício de Cristo, nós somos curados dessa dor. Nós somos parte do reino de Deus, que traz as realidades da terra, o que é verdade no céu. Isso é experimentar a dor, experimentar as aflições, mas saber que há um propósito definido. E quando nós enxergamos tudo isso, quando nós enxergamos que há um propósito definido em tudo, nós apenas confiamos. Mas confiar, queridos, não é fácil. Não vou ser hipócrita com você nessa noite e dizer: confiar é fácil, confiar é tranquilo, porque não é. Confiar é entregar o controle da nossa vida na mão de Deus e dizer: faça o que você quiser. E a confiança é uma importante prova de amor que nós podemos dar a Deus. Veja o que diz em Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao 3, e esse texto é um dos meus preferidos de Provérbios, porque ele já falou muito comigo nessa história toda e nesse testemunho todo que eu contei para você. Salomão diz, Provérbios 16, 1: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz. Confie ao Senhor tudo, grifa-se, tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Não é confie ao Senhor uma parte daquilo que você faz. Não é confie ao Senhor aquela parte mais importante do que você faz. Não é confie ao Senhor aquela parte menos importante do que você faz. É confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não é fácil confiar em meio ao caos. Quando está tudo certinho, é fácil a gente confiar. Quando o barco está indo certinho e
e as coisas estão indo bem, estão acontecendo bem, é muito fácil confiar. Mas quando falta a comida na mesa, quando o pior dia da sua vida chega, num dia de tribulação, numa perda irreparável, nesse dia é difícil confiar. Queridos, não se iludam com o evangelho coach pregado no Instagram. O dia da provação vai chegar. Mas eu quero te dizer que há um fato absoluto: te fazer sofrer não é projeto de Deus. É preciso entender que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Nós lemos no nosso texto base, em Hebreus, que Ele se fez carne e sangue para experimentar as mesmas sensações que nós. Ele se fez carne e sangue para ter as mesmas necessidades que nós. Ele passava pelas mesmas necessidades que nós, as mais básicas, como ter sede. Deus não é indiferente ao sofrimento humano, mas o sofrimento humano faz parte do processo. A dor e as aflições fazem parte de um processo. A tribulação produz a perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. A grande questão, irmãos, não está em passar pelas provações, mas sim em como nós passamos por essas provações. Todos nós vamos passar. Talvez você que chegou aqui nessa noite esteja passando por uma provação terrível. Portanto, a questão não está em passar pelas provações. Nós já entendemos na mensagem de hoje que isso faz parte do processo. Mas sim em como nós vamos passar por essas provações. Pois nelas nós vivenciamos os milagres de Deus, e o favor de Deus, e a promessa infalível de Mateus 28, verso 20, na parte B, quando diz: e lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é uma promessa para mim e para você, e nós precisamos confiar nessa promessa. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Eu posso te decepcionar. O teu amigo, a tua esposa, o teu esposo, o teu namorado, a tua namorada, os pastores dessa igreja podem te decepcionar. Em algum momento, alguma pessoa pode te abandonar, pode te deixar sozinho, mas Ele nunca te deixa sozinho. Isso é promessa. Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Sabe? Quero que você feche seus olhos junto comigo nesse momento. E eu quero que você lembre desde que você aceitou Jesus. Quantas dificuldades você já enfrentou? Quantos momentos que você já passou pensando em desistir? Momentos que você achou que as suas pernas não suportariam o caminho? Momentos que você achou que os seus ombros não suportariam o peso da cruz? Momentos que você pensou: Deus, eu vou desistir, não dá mais, eu não aguento mais. Lembre-se dos momentos de dificuldade que você passou. Deus quer te ensinar algo nessa noite. Deus quer te ensinar algo nessa noite. Lembre-se dos momentos de dificuldade que você disse: Deus, não dá mais. Mas você chegou até aqui, meu irmão. Você chegou até aqui, irmã. Deus foi bom com você. Ele esteve com você todos os dias. Nos dias de lágrimas e nos dias de sorriso, Ele estava com você, e Ele esteve com você, e Ele estará com você todos os dias até o fim dos tempos, porque é a promessa dele, e Ele não falha com a sua palavra.
Não sou eu que estou te prometendo, é Ele que disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Perceba o quanto Ele já cuidou de você. Queridos, o dia da provação chegará. O dia da provação vai chegar. Mas nós permaneceremos. Tal como disse Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, verso 8 e 9, quando ele diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Aleluia. Isso porque nós colocamos diante dele todas as nossas dores, e a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, como Paulo diz aos irmãos de Filipos. Nós já entendemos que as aflições fazem parte da caminhada cristã, mas então na prática, como é que isso contribui para que eu me aproxime, para que eu viva a presença de Deus, de fato? Eu já estou concluindo. As aflições e as dores geram dependência em Deus. Nós temos a tendência à independência, isso é normal. Desde criança, nós temos a tendência à independência. Nós buscamos a independência, andar sozinho, correr sozinho, comer sozinho, andar de bicicleta sozinho. Nós caminhamos para a independência. Contudo, no reino de Deus e no aspecto da fé, e no aspecto da caminhada cristã, a independência é danosa. Paulo fala sobre a estatura do varão perfeito. Para que cheguemos à estatura do varão perfeito. E aí eu fico imaginando esse processo que Deus trabalha em nós para que nós cheguemos até a estatura do varão perfeito. E eu fico imaginando que às vezes nós estamos muito altos, muito cheios de nós mesmos, e Deus precisa dar uma amassada para que a gente fique menorzinho. Ou às vezes, Jonas, nós estamos tão pequenininho e Deus precisa dar uma esticada para que a gente chegue à estatura de varão perfeito. E esse processo, em hipótese alguma, é tranquilo. Esse processo é doloroso, porque mexe com o nosso orgulho, porque mexe com o nosso eu, porque mexe com a nossa personalidade, porque mexe com a nossa tendência à independência. Mas as tribulações geram dependência em Deus e maior comunhão com Ele. Você já percebeu que quando tudo está dando certo, às vezes você diz: eu não preciso orar hoje, me consagrar? Não precisa, está tudo andando tão bem, está tudo caminhando tão bem. Ir na igreja, para quê ir na igreja? E aí Deus dá uma torcidinha nesse parafuso da vida e a coisa aperta e você corre para a igreja na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, segunda. Se não tem culto aqui, você vai na outra. Se não tem culto na outra, você vai na outra. E você vai em vigília, quer subir monte, quer fazer tudo. Sabe o que é isso? É Deus te chamando para perto dele, dizendo: eu não saí daqui, foi você que se afastou. Eu estive sempre aqui, foi você que foi. E Ele está dizendo: dependa de mim. As tribulações produzem a gratidão, como nós já falamos nessa noite. Na medida que nós vamos dependendo de Deus, nós vivemos os milagres e as promessas que Ele tem para os seus filhos. Nós vamos vendo as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa vida, viu, Tércio e Mari? À medida que nós somos gratos, nós vamos vendo as promessas de Deus se cumprindo e os milagres de Deus acontecendo. E Deus construindo através da nossa dor e do nosso sofrimento, assim como Ele construiu com aquele cego de nascença, é para que o poder de Deus fosse manifestado através dele.
Com isso nós passamos a perceber o favor e o amor de Deus dispensado em nós. E aí nós passamos a ser mais gratos a Ele. E por último, as tribulações servem para que a gente exercite a fé e a nossa confiança em Deus. Porque nós encontramos nele o nosso refúgio. Quando nós lemos, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. No dia da tribulação, Ele está conosco todos os dias. Ele é o nosso protetor, Ele é o guarda de Israel, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o nosso Deus e nós precisamos confiar nisso. Eu quero que você saia daqui nessa noite confiando que você tem um Deus que está acima de todas as coisas e não é indiferente ao seu sofrimento. Com isso nós passamos a confiar em Deus, confiar no cuidado de Deus sobre nós. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 5 e verso 7, coloca no telão para mim, para a gente fechar nessa noite. 1 Pedro capítulo 5 e verso 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Você já experimentou o cuidado de Deus? Eu não sei qual que é a sua relação com seu pai e nem vem ao caso nesse momento. Mas um cuidado de pai e um cuidado de mãe não se compara ao cuidado de Deus. Talvez seja a analogia mais próxima que nós possamos fazer de nível de amor e de cuidado. É um cuidado de um pai e de uma mãe com um filho. Porque ele é absoluto. Um pai é capaz de fazer tudo pelo próprio filho, se jogar no chão para que o filho não se machuque. Mas o cuidado de Deus é absoluto. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Aleluia. É necessário confiar nisso, irmãos. Isso é palavra de Deus, não sou eu que estou te falando. Ele cuida de vocês. É preciso firmar a nossa confiança de que os planos de Deus para nós são perfeitos e que os caminhos dele, que não são os nossos caminhos. Se eu pudesse tomar todas as decisões da minha vida e ir pelos caminhos que eu quisesse ir, certamente nem vivo eu estaria. Mas a mão dele nos resgatou, a mão dele nos guiou, a mão dele nos direcionou. Porque a vontade dele, por mais dolorida que seja hoje, a vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. Eu gosto de repetir isso, porque a vontade de Deus às vezes vem muito contra a nossa própria vontade. Às vezes a gente quer ir por aqui, Deus nos manda ir por aqui, e a gente olha e pergunta, mas Deus, não faz sentido esse caminho é muito mais longo, esse caminho é muito mais perigoso. E Ele diz, eu estou com você todos os dias, entregue a mim as tuas ansiedades, porque eu cuido. Os meus caminhos não são os seus caminhos, Isaías diz. Os meus planos não são os seus planos, diz o Senhor. Os caminhos de Deus são melhores que o nosso e principalmente vai acontecer tudo no tempo que Ele determinar.